Dá para agradar a torcida do Fluminense que me odeia. Ô Flu, paga a Série B, hein? Olha aqui. Tem um jogador do Atlético que sempre esteve nas graças da torcida, mas que ultimamente está entrando e resolvendo. Aliás, pé quente, assim como o Vitor, né? Luan doidão em alta no Galo e para muitos já merece ser titular. Daqui a pouco, aliás, é o que eu quero saber dos comentaristas aqui. Será que o Luan já merece ser titular no time atleticano? A reportagem do Mr. Band, Luciano Dias, veja aí. Um mistério ronda o Atlético. Por onde anda o atacante Jô? O jogador não se apresentou para a viagem a Chapecó, onde o Galo enfrenta amanhã a Chapecoense. Em nota, a assessoria do atleta disse que Jô avisou com antecedência que não se apresentaria nesta segunda-feira porque estava resolvendo problemas particulares. Mas a diretoria do clube desmentiu a informação. Destacou ainda que não conseguiu contato com o jogador. Com o paradeiro, o atacante não foi relacionado para a partida adiada da 10ª rodada. Sem Jô, Lever Cup tem algumas opções para o ataque. Se não quiser mudar o esquema, André pode ser o substituto. Mas se quiser colocar velocidade na equipe, tem um jogador pedindo passagem no time titular. Luan, com ele não tem mistério, é raça nos treinos, é raça nos jogos. Quando entra, costuma mudar o panorama das partidas. E não é só isso, Luan tem andado com a sorte também. Contra o Lanús, na final da Recopa, ele tentou cruzar uma bola, mas a zaga argentina desviou para as redes. No último domingo, contra o Atlético Paranaense, novamente Luan no cruzamento, e olha o que o zagueirão do Furacão fez. Não tinha ninguém dentro da área, eu falei, vou chutar, é coisa da cabeça da gente. Deus pede pra gente chutar, a gente vê um anjo do ouvido e chuta, que a bola vai entrar. Vamos dividir o bicho com os dois zagueiros lá, deixa pra eles os bichos. Mas Luan quer deixar de lado a fama de jogador talismã. Todo jogador quer entrar entre os 11 ali, quer ser titular, eu não sou diferente. A minha hora vai chegar, eu tô tranquilo, vou trabalhar para isso. Espero quando chegar essa oportunidade eu poder fazer as minhas maluquices dentro de campo, fazer os gols. No banco de reservas, Luan também é muito participativo. Vira um incentivador, uma espécie de auxiliar técnico. Entre os torcedores, só elogios para Luan, o doidão, o maluco do Galo. Entrado bem, muda o resultado do jogo às vezes, né? Esse cara, o maluco beleza, né? Sai pra matar. É, o carinho da torcida, né? Chamar de maluquinho, mas não sou tão maluco não, pô. De vez em quando faço a minha maluquice. Até as crianças pegou esse apelido, vai no meio da rua, o torcedor falou, ô maluquinho aí. O talismã, o velocista, o maluco, Luan, o atacante da alegria. Tô cheio de gracinha hoje, né? Se o Atlético tivesse 10 Luans na linha, dificilmente esse time perderia. Porque é de uma raça, de uma entrega impressionante. Impressionantesca. Agora, quando o Luan foi contratado, estávamos eu e Éder Aleixo aqui no estúdio, no extinto Golaçu, aqui da Band. Quando ele foi contratado, eu disse ao Éder, esse cara vai fazer história aqui no Galo. Porque é habilidoso, é um cara inteligente, né, joga de cabeça erguida, então tem uma raça e uma entrega que são exatamente ingredientes, né, que fazem com que o jogador entre para a história de um clube. E ele entrou. E aí, logo na chegada, na primeira coletiva dele, ele sai muito bem, que parece que ele veio meio que já conhecendo esse negócio de massa, aí levantou a questão da torcida e tal, e ali ele já ganhou, falou Galo, não falou Atlético, e a torcida foi simpatizando. Quando ele entrou em campo, porque para muita gente isso pode ser uma bobagem, mas para a torcida não é. Para a torcida não é. E como é que você vai virar, como é que eu vou virar, por exemplo, para um cara que é fanático e diz, não, você não pode pensar assim. O torcedor é passional de qualquer clube, né? Então, ele realmente se tornou esse jogador. Ele é um jogador que tem um carinho muito grande da torcida, ele é realmente habilidoso, ele é veloz, e a entrega desse cara é um negócio impressionante. Impressionante. Agora a pergunta que não quer calar, Cadu Doné, ele merece ser titular nesse time atleticano? Ou seja, se o Jô não vai jogar, você tem que armar um esquema, que você não tem um homem de referência, que não vai botar o André para jogar.
né? Um time mais veloz, com o Luan entrando nesse quarteto aí, você acha que pode acontecer, Cadu? É isso. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos. Para mim, seria a melhor opção. O Luan jogando pelo lado do campo, o Michael Suel aberto, por dentro o Guilherme e lá na frente o Tardelli adiantado. Acho que funcionaria muito melhor do que a entrada do André, por exemplo, que não seria a minha opção, acho que de ninguém aqui, mas tem possibilidades fortes de ser a opção do Levi. A entrada do André, pelo menos inicialmente, o que se diz é que ele é o substituto mais cotado para entrar na vaga do Jô. Tomara que não aconteça. Sinceramente, sempre tive curiosidade para ver o Atlético com essa formação, com o Tardelli adiantado, agregando em habilidade, em velocidade, deixando o time mais dinâmico. Acho que pode funcionar bem e até casar com esse estilo do time como um todo, que privilegia a velocidade, quando joga bem, tem um bom toque de bola. Então, acho que pode funcionar. Luan, Guilherme, Michael Suel e Tardelli lá na frente. Já que parece que o Levi vai manter o Conceição na lateral esquerda e o Luan tem uma facilidade de marcação. E parece que vai pôr o André. Se ele põe o Luan, com o Luan caindo pela esquerda, ajudando na marcação ali, fechando espaços ao lado do Conceição. Porque o Michael Suel vem fazendo isso muito bem pela direita. Ele vem dando uma certa liberdade para o Marcos Rocha. Tanto que depois que o Michael Suel entrou no time do Galo, o futebol do Marcos Rocha, que já era bom, cresceu ainda mais. Você acha que pode ser uma alternativa, então? Claro. O Luan pela esquerda, auxiliando o Conceição. Aí consagra o Conceição, viu, Levi? Nem tanto, né? Mas eu acho que ele seria a peça ideal ali para a esquerda. E outra coisa, né? A parte mais destacada do futebol do Luan é a raça, e isso é um mérito, é o que você falou, o torcedor gosta. E eu acho que no caso do Luan não é populismo, não é nada barato, é uma raça que faz diferença em campo, porque ele recupera a bola, ele consegue fazer coisas bacanas, porque ele acredita muito, mas ele está jogando bem tecnicamente também. Ele entra e ele acerta quase tudo que ele tenta com a bola no pé, acerta os passes, finaliza bem, dribla. Então, não é só a raça, não. Ele tem muita qualidade. Para mim, repito, acho que a formação ideal é sem o Jô, e até se o Jô voltar, viu? Até se o Jô voltasse, pela fase que ele vive, acho que seria bacana dar oportunidade para esse time com o Tardelli de centroavante. Deixa eu ver o Twitter aí antes da Dimara falar, ô Junqueira, por gentileza, vamos ver o Twitter e a participação, @osdonosdabola_mg. Você de casa participe, envia sua mensagem e a gente vai colocando na tela aqui ao longo do programa. O Renato está dizendo, torço para o Levi colocar o Tardelli no lugar do Jô e o Luan na ponta. André não, pelo amor de Deus, futebol moderno. Isso aí. É o que o Renato está pedindo. Chama o Renato para fazer o programa com a gente. Vou falar uma frase nova aqui que ninguém nunca falou assim na história. A voz do povo é a voz de Deus, né, Dimar? É verdade. Boa tarde. Boa tarde. Essa é a torcida de todos nós. O que ele disse, e essa questão do Emerson Conceição dele ter um apoio, é exatamente o que a gente dizia aqui ontem, né? Se você vai optar e vai ter essa teimosia de ter o Emerson Conceição para ele, você tem que colocar alguém para fazer uma função dele, porque ele só consegue fazer uma, né? Ou ele fica lá atrás, ou ele vai para frente e se arruma alguém para apoiar ele lá atrás. Então, o Luan seria interessante que ele tivesse e ajudasse ele ali naquela movimentação. Me preocupa essa questão de frente, porque, como o Cadu disse, as informações que chegam é de que deve ser mesmo o André. E aí vem daquela história da China, dele ter ido bem lá, né, de um substituto. E aí também a gente pode passar pela questão do Emerson Conceição, da questão da não improvisação, e aí você tira o tal do 6 por meia dúzia, né? E deixa de ter aquela criatividade que a gente sempre espera, que o Tardelli tenha uma movimentação maior lá na frente, que não tem essa referência. Para que você precisa tanto ter essa referência se você tem gente tão bem tecnicamente que abre tantos espaços, né, Cadu? A gente elogia muito hoje o futebol do Cruzeiro e passa a elogiar também o futebol do Fluminense, que tem feito isso, abrindo os espaços sem a referência efetiva, né? O próprio Marcelo Moreno, na semana passada, ele declarou que ele é o falso 9, que não existe isso, que é a movimentação, né? Que é aquilo que a gente imagina ser, mesmo que os repórteres continuem definindo, né? Que você joga daquele esquema, não é mais esse esquema, porque o esquema já mostra que não tem mais essa necessidade quando você tem tanta gente habilidosa, sejam eles os meias, sejam os volantes que chegam na frente. Então, por isso que a gente gostaria de ver essa inovação no Atlético. Pelas declarações do Levi e tudo que ele diz da improvisação, não sei se vai acontecer, mas esse, com certeza, é o Atlético que a gente gostaria de ver. Uma das armas que a gente vê e que a gente gosta no futebol moderno é a velocidade. Triangulação, velocidade e tal, ocupação do espaço e tal. É o que vem dando certo, é o que vem ditando o ritmo do futebol e é no mundo. Mas com o André você não consegue isso.
Com o André você não consegue. Ninguém está falando que ele não possa entrar, fazer os gols, dar a vitória ao Atlético, mas com o André tira a velocidade. E com o Conceição na esquerda também a velocidade cai. E ontem a gente falava aqui, uma coisa básica no futebol. O time passou do meio campo, você é obrigado a trabalhar com os laterais. Você tem que soltar os laterais e trabalhar com os laterais. Prende um, solta o outro, mas tem que trabalhar com os laterais. E pela esquerda o Atlético tem dificuldade. Se você centralizar o André, eu acho muito perigoso, cara. E aí? Não, e se você reparar, você está falando essa coisa da participação dos laterais, o Emerson Conceição, ele pega muito na bola. Né? Eu estava transmitindo o jogo, é impressionante como o esquema do Atlético passa muito pelos laterais. Sempre em toda estatística, se você olhar nos últimos tempos, o jogador que mais participa do jogo no Atlético é o Marcos Rocha. Um pouco em menos... Desde a Libertadores, válvula de escape, a saída de bola é com ele, desde a época do Cuca. O Emerson Conceição, em menor proporção, também é muito acionado. Então, para mim, é Dátulo na lateral esquerda, Luan ali compondo... na lateral esquerda. Eu sei, mas a minha opinião. O Luan fazendo o lado esquerdo pelo meio campo, atacando por ali, e o Tardelli lá na frente. E só uma coisa, a gente usa muito esse termo falso 9, eu mesmo utilizo, gosto muito dessa formação, mas eu nem classificaria o Tardelli como um falso 9. Ele é um centroavante de mais mobilidade. Ele pode ser classificado também como um centroavante, porque a origem dele é de camisa 9. E foi assim que ele começou jogando. Centroavante não é só brucutu, não conta pra ninguém não. Que em 2009 ele atuou como centroavante. Exatamente. Depois que ele modificou a forma de jogar. A maioria das vezes, antes dessa última passagem dele pro Galo, a atual, ele era centroavante no São Paulo, então no Flamengo. Então, ele seria um centroavante mais habilidoso, mais rápido. E se o Levir utilizar o argumento da China para defender o André, eu falo para ele o seguinte: o André jogou bem na China 2, 3 jogos que ninguém viu. O Luan e o Tardelli jogam bem em Belo Horizonte, no Brasil, sempre. Né? Então, o que vai pesar mais? E sabe que eu não entendo, Cadu e Everton? O Luan sempre entra bem, não tem sempre essa referência? Não é o momento do cara, não é aquilo que ele está fazendo. Por que você tem que esperar para ter alguma modificação? Ou quando ele tem a oportunidade, quando existe a ausência efetiva de um jogador e você tem essa vaga, tá bom, eu entendo que você tem uma referência do time titular e tal, e que ele entra na segunda etapa, e aí os caras já estão mais cansados, e ele imprime velocidade. Gente, só que isso é uma teoria extremamente arcaica, já não existe mais isso. Você tem que resolver a situação quando começa o jogo, você tem que resolver no primeiro tempo. Não dá para ficar esperando que na segunda etapa, depois de você ter estudado o adversário saber o que você faz, aí você vai colocar um elemento surpresa. A não ser que você tenha um grupo titular que começa o jogo arrebentando. Fora isso, não tem necessidade de elemento surpresa. Hoje pela manhã acompanhava atentamente na Rádio Transamérica lá de São Paulo uma entrevista do Dário, pai do Jô. E o seu Dário disse o seguinte, seu Dário, como se fosse muito íntimo, né? E o Dário, pai do Jô, disse o seguinte: olha, eu não sei, evidentemente que ele sabe, mas ele disse que não sabe o que de fato aconteceu para que o Jô não se apresentasse, mas que até sexta-feira estaria em Belo Horizonte para resolver a situação do Jô. Perguntado se existe uma proposta, se existem propostas do exterior e de clubes brasileiros, ele disse o seguinte: propostas do exterior, do exterior sim. Inclusive durante a Copa, tinha proposta da Alemanha e tal. Aí o André Galvão perguntou, mas agora? Sim, tem. Tá, ok. E de clubes brasileiros? Não, aí eu já não sei. Ele não negou. Ele disse, aí eu já não sei, eu preciso conversar com o Jô. É sempre bom destacar que ele não fez 5 partidas. Ou seja, eu não sei. Se não tivesse, eu teria dito, não teve. Como ele disse que teve do futebol exterior, do exterior. Então ele disse que não sabia, que o Jô não teria dito nada para ele, mas logo na sequência ele disse, é sempre bom destacar que o Jô não fez as 7 partidas, ou seja, então a rata desgraçada que a gente notou que ele estava praticamente entregando, que teria sim proposta de clubes aqui do futebol brasileiro. Ninguém sabe, estamos no campo da especulação. Ele negou com veemência a possibilidade de o Ronaldinho Gaúcho levá-lo para os Estados Unidos, e inclusive ele disse o seguinte: mas o Ronaldinho nem decidiu o futuro dele ainda. Como é que já estão colocando o Jô numa barca para seguir com o Ronaldinho? Ele disse, olha, o Ronaldo tem um respeito muito grande pelo Atlético e eu não acho que o Ronaldo faria isso. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante... Às vezes ele faz pro bem do Atlético. Não está jogando nada, ele leva. Ele gosta tanto do Atlético, mas que ele leva o jogo. Não, mas aí que dá. Esse negócio de falar que o Jô não está jogando nada, tem que fazer uma avaliação mais ampla, porque o cara tem sérios problemas pessoais. Sim. Né? E quando a cabeça não tá boa, você não consegue trabalhar e render.
né? Então vamos resolver. E inclusive o pai dele disse que está vindo para cá resolver os problemas. Não é só problema dele com o clube, não. Inclusive problemas pessoais do Jô. O pai dele que disse. Então, o que eu penso de tudo isso? Pode estar perto a saída do Jô do Atlético? Sim, pode. Mas quando o pai dele disse que viria resolver os problemas pessoais e que gostaria que o Jô permanecesse no Atlético, eu também não posso desqualificar a fala do pai dele. E uma terceira questão. O pai dele disse o seguinte, estou me referindo ao pai do Jô para quem ligou a televisão agora. O Atlético recuperou o futebol do Jô, o Atlético fez com que o passe dele ficasse mais caro, o Atlético devolveu ao Jô o caminho do mercado da bola e por esses 3 motivos eu considero que o Jô tenha que sair do Atlético pela porta da frente, como o Ronaldo saiu. Olha o que disse o pai do Jô. Mas também por esses 3 motivos, talvez ele não deveria ter avisado, né? Não só por isso, mesmo se o Atlético não tivesse tratado ele bem, o vínculo profissional já é o suficiente para o jogador dar satisfação. Olha só, esses problemas pessoais existem e eu sou totalmente contra qualquer regime ditatorial, em qualquer profissão. É claro que a gente tem que ter o bom senso que o cara pode faltar sim, gente. A vida é complicada, o cara tem problemas, ele tem que resolver, ele pode faltar sim. Mas simplesmente, por que não avisa antes? Explica. Né? Tem jeito, né? O cara tem assessoria, tem telefone, é tão fácil. Né? Dava até para ter planejado, falar antes, mas mesmo que fosse algum problema em cima da hora, na segunda-feira, dava para alguém ter avisado. Sabe? Então, essa para mim é a pior parte. Então, por mais que exista o problema pessoal, eu não sei exatamente o que é, a gente tem algumas especulações, mas eu não sei o tamanho do problema, e se isso chegar a ser divulgado daqui uns dias, todo mundo pode... muita gente que criticou o Jô, talvez fique com dó, né? E fala, não, veja bem... Só que, olha, é claro que o lado humano tem que prevalecer, tem que existir, só que, repito, avisar. Né? Por que não fala com o clube? Por que deixa estourar dessa forma? Para mim, a pior parte é essa. Não é essa coisa, não pode faltar de jeito nenhum. Claro que não. É simplesmente avisar. Né? A nota da assessoria dele, quando diz que ele precisa resolver problemas com o Atlético, ela abre uma série de coisas e até de especulações. Porque ontem, quando o Corinthians... Na verdade, a assessoria do Jô, aliás, a assessoria do clube, na pessoa do Domênico, informou que o procurador do Jô vem resolver problemas, sérios problemas particulares. Mas a assessoria dele ontem divulgou que ele viria resolver problemas com o Atlético. Aí que aumentou mais a especulação. Por que ontem? Porque ontem à tarde, em São Paulo, a questão do Guerreiro com o Corinthians parece que ia se finalizar. Ele se transferiria para a China ou para alguma outra equipe. E o Jô era o nome falado lá. Né? Ao mesmo tempo que o Nilmar lá no Sul, o pai e o sogro dele disseram que poderia ser o Corinthians. Então, o campo das especulações aumentou muito porque não havia, por parte do Jô, uma definição. Até agora, quando o Giuliano Bertolucci, que é o procurador dele, que é o procurador dos principais jogadores hoje no Brasil, que diz que vai estar na sexta-feira aqui com o Maluf, acertando essas pendências com o jogo. Mesmo assim, eu ainda acho que fica uma interrogação, sabe por quê? Por que precisa vir procurador, pai, a vovozinha, se é uma história pessoal? Se o Jô fala assim, não, eu quero permanecer da... Então, qual a necessidade do procurador e tudo? O pai, eu entendo que vem resolver os problemas particulares dele, que seriam nesse momento que está acontecendo. Mas por que o Giuliano Bertolucci? E mesmo quando o pai dele disse que só teve uma proposta que foi da Alemanha antes da Copa, a gente sabe que o mercado nacional gira e gira muito rápido. Olha, e quando falaram Alemanha, muita gente cogitava o Borussia Dortmund. Vou até repetir o que eu falei na rádio ontem à noite. Sinceramente, o Jô não tem bola para ser titular do Borussia Dortmund. Eu discordo. Não tem. E eu digo isso. A minha opinião de discordância? Claro, eu até aprecio a discordância. E eu estendo esse raciocínio para 99,9% dos centroavantes que estão em atividade no Brasil. A gente vive uma carência de centroavantes muito grande. Ele é um bom jogador, ele tem espaço sim em outros bons clubes da Europa. Mas nesse primeiro nível, time que quer chegar para disputar Liga dos Campeões, time que ano passado, quer dizer, temporada passada, tinha o Lewandowski, perdeu, está acostumado com um certo padrão. Sinceramente, para ser reserva, poderia. O Borussia Dortmund contratou o Immobile, que brigou por vaga ali na seleção italiana com o Balotelli. Que também não é nada espetacular. Não é, mas é mais jogador do que o jogo. E até para deixar claro, eu acho isso do Marcelo Moreno, do Borges, do André, do Jô, do Guerreiro, é uma coisa... Esses centroavantes brasileiros, ou no caso do Marcelo Moreno, sul-americanos, muito estáticos, que não participam no jogo, eles não atendem à demanda do primeiro nível
nível do futebol europeu, onde exige-se velocidade, técnica, drible, finalização mais apurada. O cara não pode ficar parado lá. Manchester United, Manchester City, Chelsea, esse tipo de não dá. O Léo Gomes já acaba de enviar uma mensagem agora, dizendo que, só corrigindo uma informação, a proposta oficial pelo jogo foi do Wolfsburg e não do Borussia. Isso que eu estou falando. Né? Agora, sobre a questão, eu discordo um pouco discordo muito do que o Cadu disse, porque o Jô mostrou que num time certinho, ele é um jogador muito interessante, porque ele não é desses fixos que a gente fala, ele é um cara que ele às vezes ele sai com o Cuca, ele saía muito, né? Sim. Então ele abre espaço e tal, ele cai muito pelos lados, isso ele fez isso. Agora, enquanto o Atlético estava certinho, o futebol dele apareceu muito, né? Com a queda, com o tempo, a saída do Cuca e o futebol do Atlético foi caindo, ele foi caindo junto, e agora com os problemas particulares é que caiu de vez. Olha aqui, deixa eu falar desse produto aqui. Todo mundo precisa de muita disposição para encarar a correria do dia a dia, não é isso? Então hoje, uma super dica para te dar. Você vai tomar Biolong. Biolong é um composto à base de açaí. Quem não gosta de açaí? Cogumelo e guaraná enriquecidos com vitaminas e minerais que te dão muito mais energia. Biolong tem tudo o que você precisa em um único produto. Você vai comprar já nas farmácias Anagares e Drogaria Araújo. Televendas 3273-1166. Preste atenção no que eu vou dizer. A gente só fala aqui de produto que realmente oferece resultado. Esse produto aqui já está no mercado há muitos e muitos anos. E por isso eu digo a você, precisa de mais vigor para o dia a dia, para o trabalho, para aquele pique, para de repente brincar com os filhos no final de semana, ir para o trabalho durante a semana. Aqui está um remédio que vai realmente fazer a diferença para você. Esse composto aqui, esse é campeão, é o Biolong. Então tome Biolong, procure nas farmácias Anagares e também drogarias Araújo espalhadas pela capital. Vamos falar agora de Cruzeiro. Olha, apesar do empate com o Botafogo, vou ficar com o meu Biolong na mão aqui, que eu preciso tomar um Biolong também. Apesar do empate ter sido considerado uma derrota para muita gente da torcida, a confiança entre os cruzeirenses continua muito alta, não era para ser diferente. Então, agora o Ricardo Feller vai trazer exatamente detalhes sobre isso que a gente está falando, a confiança dos torcedores. E depois eu quero saber aqui se o empate foi com gosto de derrota ou não, e sobre a confiança também de Edmar Oliveira e Cadu Doné, com esse Cruzeiro aí, líder do Campeonato Brasileiro. Roda aí. A confiança permanece intacta. O Cruzeiro esse ano vai ser campeão de novo. Tetracampeão, Deus quiser. O empate contra o Botafogo no Maracanã interrompeu a sequência de vitórias do Cruzeiro no Brasileirão. No gol do Fogão, Dedé ficou no meio do caminho e Fábio escorregou. Só que o torcedor preferiu não crucificá-los. Eu tô fechado com o Dedé, acho que falhas acontecem. Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Eu acredito muito no Cruzeiro, na sinceridade e na confiança. Pelo que o time jogou contra o Botafogo, o empate no Maracanã foi considerado injusto. Frustrou, mas nem tanto. Um ponto fora de casa, acho que ficou um bom tamanho, foi muito bom para o Cruzeiro. O empate em si valeu a pena. O líder do Brasileirão tem 29 pontos. A diferença para o segundo colocado diminuiu de 5 para 4. No retrovisor estão agora Fluminense e o Inter. Os confrontos diretos que a gente vai ter contra esses times ainda vão fazer diferença, principalmente dentro de casa, porque dentro de casa está sendo nosso ponto fortíssimo. No sábado, o Cruzeiro vai enfrentar mais uma vez um time em situação complicada na tabela de classificação. É o Criciúma, jogo lá no Sul. Uma chance de reencontrar a vitória. 0! É nóis! Bom, esse aí parece que está confiante, muito animado, né? Muito animado. A gente vai falar do Cruzeiro aqui, da confiança, do empate com sabor de derrota para muitos, para mim não. Mas só lembrando mais uma vez que está rolando a promoção da camisa do Fábio, camisa oficial do goleiro Fábio. Tá aqui, ó. Sorteio rola na próxima sexta-feira e você participa pelo 72250. Você envia uma mensagem para 722, já está autografado, tá certo que é um autógrafo que já vem aqui, né, impresso na camisa e tal, mas se nós vamos tentar uma dedicatória na camisa aí com o goleiro Fábio, a gente acredita que ele vai nos atender. Você tem um autógrafo que não sai quando lava, essas coisas assim, entendeu? Eu acho melhor. Vamos tentar lá mais um recadinho do Fábio aí e tal, e eu tenho certeza que ele não vai negar. Presente, pelo menos um glória a Deus aqui, né, Fábio? Poxa, dá uma moral pro torcedor, pra nós aqui do Donos da Bola, né? Lembrando que é uma parceria da Maior de Minas,
né, do Barreiro, do Barro Preto e do Shopping Metropolitan, maior de Minas. Um abraço pro Tininho, pro Alisson mais uma vez aí, dessa parceria. Próximas 5 semanas, 5 camisas do Cruzeiro. Sorteios sempre acontecem às sextas-feiras. 72250, você envia um torpedo, MG, espaço, e você vai dizer qual time que pode ser a pedra no sapato do Cruzeiro até o final do Campeonato Brasileiro. Aquele time que você está preocupado, pode realmente dar problemas para o Cruzeiro aí ao longo desse Campeonato Brasileiro. Agora, se você acredita, né, que nenhum time vai dar trabalho ao Cruzeiro, então você coloca lá, nenhum. Não necessariamente que tem que ter, que tem que digitar lá um clube e tal, mas está concorrendo do mesmo jeito. 72250, sorteio rola na sexta-feira. Cadu Doné, foi um empate com gosto de derrota, embora a gente esteja na terça, o jogo tenha sido no sábado, mas foi um empate com sabor de derrota, e digo mais, você acha que a confiança continua pelo calor que você sente nas ruas aí do torcedor? Não, primeiro, que coincidência danada, o primeiro torcedor da entrevista, ele é meu amigo. Foi da minha sala na faculdade de jornalismo. Olha isso. O Alexandre Lacerda. Assiste os Donos da Bola. Assiste os Donos da Bola. Já te mandou mensagem no Twitter, muito pertinente, por sinal. Muito gente boa, grande amigo. Mas ele xingou no Twitter? Não, elogiando o programa. Ah, tá. Cara, não, mas porque pode xingar, não incomoda. Não, mas aí eu não diria que é pertinente. Né? Quando o cara xinga, mas tem a fotinha dele lá, mete a cara. Agora, quando o cara se esconde atrás de personagens, desenho animado, faz um fakezinho, esconde e tal, aí eu acho uma tremenda covardia. Então é um menino educado, formou comigo na faculdade de jornalismo. Respondendo a sua pergunta, acho que mais importante do que essa reflexão, foi sabor de derrota ou não, é simplesmente dizer que o Cruzeiro jogou bem. Eu acho que não há motivos para existir um desânimo, nada nessa linha, porque o Cruzeiro perdeu muitos gols, o Cruzeiro mereceu ganhar, foi melhor. Não digo que apresentou o mesmo padrão de qualidade do que em outras oportunidades, mas jogou o suficiente para ganhar. Deu um pouco de azar ali na hora de finalizar, na hora do famoso último passe. O Cruzeiro chegava sempre ali na área. Pegou demais também, o Jefferson foi o melhor em campo para mim. O melhor em campo para mim foi o Jefferson. 2 defesas ali que ele fez encabeçadas já foram muito importantes. O Cruzeiro mandou 2 bolas na trave, segundo tempo principalmente. Botafogo não levou perigo, um ou outro contra-ataque só. Então acho que é isso, Everton. O clima tem que ser de otimismo porque a atuação foi boa e em termos de pontuação não há motivos para preocupação. Então se tivesse jogado muito mal, talvez fique aquele sinal de alerta, olha, jogou mal, mas não foi nem isso, jogou bem. Então bola para frente e continuar com otimismo. Ô Emerson Sheik, mas o que você fez com o Henrique, hein? Até mandei a foto pro Felipe, se estiver no ponto aí, pode mostrar. Vou te contar um negócio, hein? Você esculhambou com a canela do Henrique, hein, Sheik? Tá louco, você gosta de dar beijinho, mas na hora de dar na canela você dá também, né? Aí é o seguinte, eles não usam imagens para incriminar esse ou aquele atleta? Então, vamos pegar a foto aí e mostrar, não sei se isso... Mas deve haver denúncia, olha a canela do Henrique, o que virou. Olha isso. E com caneleira, né? Exatamente, e o cara com caneleira, né? Você tá louco, hein, Sheik? Esse aí foi para... Mas tem que haver denúncia, né? Esses auditores lá do STJD não denunciam tudo? Por que não faz a denúncia? Deixa eu ver o Twitter aí. Deixa eu ver o Twitter. Tem Twitter aí, Felipe? Então vamos ver o Twitter aí para ver o que está rolando. William de Moraes, é primo do Vinícius de Moraes. Aliás, o William também, você está protegendo ele aí, né, Felipe? Toda semana ele manda, o Felipe põe na tela. Dá um biológico aí pro Dedé acordar e voltar ao bom futebol. Se sobrar, passa pro Júlio Batista também. Tá na mão aqui, então. Só pro Júlio Batista, né? Pro Dedé não. Dedé e Júlio Batista. Tô mandando pra vocês aí, em Biolong, pra ficar Dedé legal. Vai ficar melhor ainda. Mas o Júlio Batista, você acha que o Dedé tá precisando tomar demais? Não acho, não. Acho que o Dedé tá bem. É uma questão de readaptação. Ele vem de contusão, uma série de coisas, mas o Cruzeiro tá muito bem servido em termos de defesa. O é muito importante, viu, Dimar? Ele te deixa melhor ainda. Mas isso que eu tô falando, só se for pra ficar melhor ainda. Agora, só pra eu falar essa questão desse momento... Eu não preciso, tomei agora antes do programa. É por isso que você tá assim, nesse esquema. Acho que nesse... Tá demais, hein? É o sanguinho que corre na veia. Nisso que a gente está falando de início, né, do Cruzeiro, de ter perdido os pontos lá no Rio de Janeiro, a gente tem que dizer o seguinte, óbvio que esse momento é bom para acumular aquela famosa gordura, né? Aproveitando que as equipes ainda estão nessa irregularidade, nenhum paulista venceu, né? O Corinthians, que é
dentro do elenco, do grupo, do trabalho que tem sido feito, a gente imagina que ele vai brigar lá na ponta, né? O Fluminense venceu, é um time muito próximo. Para mim, é o adversário, talvez nesse campeonato, que vai deixar o Cruzeiro mais espetado. Por quê? Porque o Fluminense não trabalha só dentro das 4 linhas, né? Eu acho que essa é a grande questão. Não, mas o time do Fluminense é bom demais. Além de ser bom e além de estar jogando bem com o Santos. Ironias do destino, claro, né? Claro. Não é, pra mim não era pra estar na Série A esse ano, mas está com um bom time. Imagina. E pra mim é o principal adversário. Você sabe que o que diferencia o Fluminense do Cruzeiro é exatamente o setor defensivo. O Fluminense tem um setor ofensivo tão competente quanto. Conca, Sobis, o Wagner está jogando muita bola, tem o Walter Gordinho na reserva, o Fred está na reserva, né? O Fred está na reserva. Então, quer dizer, agora o sistema defensivo, tudo bem, você pode contestar, mas não é dos piores. Então, o ídolo tinha dito, eu até questionei no programa, foi ídolo não, Fluminense não. Cara, mas quem viu o Fluminense jogar final de semana, o time tá certinho, eu falei há mais muita tempo, velocidade. Não, você disse. Tem sempre um malão que lembra. Você disse, você disse que o Fluminense era sim um adversário que daria problema para o Cruzeiro e já é o vice-líder, ultrapassou o Corinthians, e eu colocava o Corinthians. O problema do Corinthians, sabe o que é? Técnico. O Corinthians tem um grande time, um bom time. Mas humano, cara, é aquilo ali. Humano é pneu careca no barro. Ele vai girando e não dá nada, né? Então o problema do Corinthians é técnico. E o Cristóvão Borges é bom. É muito bom técnico, sabe? Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro e te faço. Não, e pra mim a grande sacada do Peraí, cadê o Twitter? Põe na tela aí, Felipe. Põe na tela aí o Twitter. Stefano Marquezine, que beleza. Um dia tá precisando trazer o Stefano Marquezine para participar do programa com a gente aqui. Que ele é bom. Ele, o Coleone de vez em quando ele xinga a gente, mas ele é bom também. Então tem que trazer esses meninos aí, pegar uns 2 do Galo aí, trazer esses caras aqui para participar com a gente. O Cruzeiro ainda vai perder e empatar outros jogos. O ponto é a torcida entender que isso faz parte do planejamento. Ô Stefano, bom você falar isso aí, que eu lembrei que eu ia falar pro ídolo e pra Dimar aqui. Os caras lembram do Dedé ter falhado no gol, mas os caras não veem que no gol do Cruzeiro de empate, ele subiu, cabeceou a bola no pé do Léo. Põe aí o gol de novo. Olha se não foi ele que subiu, muito alto por sinal, cabeceou, a bola caiu no pé do Léo, ele fez o giro e bateu. Aí a torcida começa a arrebentar com o Fábio, a arrebentar com o Dedé, ok, então manda embora, vamos ver o que dá. O Fábio erra, os caras, porque não sei o que escorregou. Aí o Dedé erra lá, errou, o Dedé errou no gol, ele subiu pouco, parece que não acreditou que o cara daquela distância poderia cabecear uma bola que não veio tão alta, e essa bola entrar no gol do Cruzeiro. Mas olha, vamos rodar aí, põe na tela, ó. Olha do Botafogo. É o Fábio, escorregou e tal. Gente, e não tem ninguém fazendo média com o Fábio também, não. Mas o Dedé lá, o Dedé não acreditou, subiu meio. Mas isso aí, mas pode até ter uma falha pequena também, né? Aí o Dedé, olha lá o Dedé, não foi o Dedé que subiu naquela bola ali? Então, repete aí pra nós, por favor. Olha lá, ó. Foi o Dedé. Então, mas ninguém lembra disso. Os caras querem só dar cacete no time, nos jogadores, entendeu? O time lidera, 4 pontos à frente, 2 ou 3 vitórias a mais que o vice-líder. Eu falei, não, o Dedé tá muito mal. Muito mal o quê? Eu botei o Dedé na minha seleção. Aliás, eu fiz uma seleção no Twitter, sábado ou domingo, não sei, eu botei o Diego Costa. Depois a turma pegou no meu pé lá. Seleção mundial, assim? Não, seleção brasileira, a minha seleção. Eu pus o Dedé na defesa. Nossa, que os caras esculhamam. Que Dedé. Eu acho o Dedé mais agressivo que o Dante. Você pôs o Miranda? Não, não pus o Miranda, não. Pus Dedé e Thiago Silva e pus Davi Luiz de volante. Pus Davi Luiz de volante. Já discorda dessa ideia. Mais à frente. Então é o seguinte. O Cadu não bota o Davi Luiz em seleção nenhuma. Vamos falar do Cruzeiro? Você pode ser? Claro. Porque você está querendo desvirtuar o assunto e levar para a seleção brasileira. Você que puxou. Sobre essa questão aí, como é que é o negócio? Não, então peraí, então você vai falar agora, já que você quer entrar no assunto, né? Parece até que você tem uma sintonia com o cara que coordena lá em cima. Meu amigo. Porque com a chegada do novo técnico, com a chegada do Dunga na seleção brasileira, alguns jogadores que jogam aqui em Minas Gerais renovaram essas esperanças de serem convocados. Então o Luciano Dias, o Mr. Band, fez uma matéria falando exatamente disso. Ou seja, o Cadu acabou entrando no assunto aqui e a gente vai voltar a falar disso. Veja aí. O Brasil vive uma nova fase no futebol. Dunga chegou e a palavra de ordem é renovação. Com este novo momento da seleção, será que tem espaço para os jogadores que atuam em Minas? Começamos pelos homens das luvas. 2 dos grandes goleiros do futebol brasileiro estão em Minas. Vitor, que esteve na Copa, foi chamado pela primeira vez para a seleção com Dunga no comando em 2009, quando vestia a camisa do Grêmio. É um treinador, é uma pessoa que já viveu uma história dentro da seleção, né, em
em várias oportunidades, né? Foram 3 Copas do Mundo, foram como jogador, mas uma Copa do Mundo como treinador, então tem gabarito para isso e sabe como que funciona uma seleção brasileira. No Atlético, o Jô era o centroavante reserva de Felipão. Tem também o Diego Tardelli, que voltou a jogar um grande futebol. A qualidade dos outros jogadores, ele está se destacando. Para mim, ele merece estar na seleção. Para mim, o Tardelli é um dos melhores jogadores que o Atlético Mineiro tem. Hoje em dia, o Tardelli é armador, o Tardelli é um centroavante, o Tardelli é tudo. No lado cruzeirense, Lucas Silva é sempre lembrado nas convocações das seleções de base. Tem, inclusive, idade olímpica. Mostrou que jogando na categoria de base da seleção, foi bem. Ele é um cara novo ainda. Acho que com mais um pouco de experiência, talvez ele chegue na titular também. Idade também não é problema para Everton Ribeiro, de 25 anos. A habilidade joga a favor do meia do Cruzeiro. Pra mim, ele apresenta um futebol muito bom, sabe? Não chega a ser um Neymar igual aqui, sabe? Mas ele apresenta um bom futebol. O momento de Ricardo Goulart, de 23 anos, é ainda melhor. Artilheiro do Brasileirão. A gente é avaliado a cada jogo, então, primeiramente, tem que fazer um bom trabalho, para que quando chegar a oportunidade as coisas possam acontecer. Alguns candidatos de Minas para o amistoso contra a Colômbia no dia 7 de setembro em Miami estão aí, Dunga. Agora é com você. Olha, eu vejo o Vitor incontestável como goleiro da seleção. O Fábio não foi nas convocações, gostaria de ter visto o Fábio, mas como o Vitor chegou e fez um bom trabalho, e durante a Copa, pelo menos é o que parece, quando o Júlio César te imaginou que ele teria se machucado, o Vitor que se levantou para se aquecer. Então, imagino que ele seria o segundo goleiro. O Vitor incontestável. E o Cadu disse uma coisa aqui: se o torcedor atleticano ficou chateado com a saída do Ronaldinho do Atlético, quando o Vitor sair tem que cortar os pulsos. Cortar os pulsos com a Gillette, né? Porque, cara, o Vitor, para mim, eu já falei isso aqui, lá no estúdio, lá dentro, o Vitor, para mim, é o maior goleiro da história do Atlético e o maior ídolo desse Atlético, para mim, foi o melhor, que ganhou essa Recopa e essa Libertadores aí da história. Então ele é o maior jogador, para mim, é a minha opinião, o maior jogador da história do Galo, esse Vitor aí. Que se não fosse por ele e só ele, naquele jogo lá contra o Tijuana, não tinha Libertadores. Então, para mim, esse cara é monstro. Merece uma estátua de bronze na porta da sede, naquela defesa com o pé. Viu, Calil? Faz aí, viu, Adriana Branco? Se não quiser fazer de bronze, vai lá em Cláudio, lá naquelas funções lá, faz do que tiver lá, de qualquer material, mas faz, porque esse cara é um monstro, é o maior da história do Galo. O maior da história? Jogador, tudo, contando tudo? Na minha opinião, sim. Porque o goleiro normalmente não leva isso. Ele foi o mais importante da Libertadores, disparado. Isso pra mim já é o suficiente pra mim. Não, disparado. Isso aí não... Vamos deixar a briga para outro dia? Você não acha o melhor da Libertadores disparado, mas acha o melhor da história? Você acha o melhor da história? Não. Quando eu falo que ele pediu para você não botar a mão pra cá, mas eu tô colocando você. Quando eu falo mal da história, mal em tudo, cara. Mal da Libertadores, mal da história, na minha opinião. Não tem que ser um centroavante, não tem que ser um 10. Para mim é um Vitor. Vamos falar da seleção, né? Claro. Já que a gente está falando de Vitor, vamos falar da seleção. Eu coloquei o Dedé na minha defesa, eu coloquei o Marcos Rocha na lateral disso. Se você disser que o Marcos Rocha... Pega o Marcos Rocha e coloca ele no Barcelona, de titular. Jogando com o Messi, jogando com o Neymar, entendeu? Agora com o Soares. Pega esse cara e mete lá. Então, não, aí você tá de brincadeira, né? Falar que até o Conceição rende no Barcelona, esse cara tá de brincadeira. Mas, então, o Marcos Rocha, eu pus o Marcos Rocha na minha seleção, coloquei o Vitor, coloquei o Dedé, coloquei o Goulart. Havia esquecido de botar o Everton Ribeiro, mas depois fui lá e corrigi rapidinho. O Everton Ribeiro. E o Tardelli. Tem alguém que não é do Cruzeiro do Atlético na seleção? Não. Evidentemente que eu sou bairrista, eu assumo. Você colocou o Andrei de novo? Eu sou bairrista, eu assumo. Eu entro no jogo aberto para falar do nosso futebol, quero que os demais explodam. Eu sou bairrista. Pode falar, cara. Olha, em termos de oportunidades, não necessariamente chegando para ser titular, Vitor, Marcos Rocha e Tardelli do Galo, concordo com você. Vitor, Marcos Rocha e Tardelli. Esses três do Cruzeiro, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Dedé. Obrigado. A gente, no sentido da escolha de jogadores, está parecido. Eu só não acho que... porque a gente tem que entender o seguinte, gente. Seleção, para valer a Copa do Mundo, e fica 4 anos fazendo testes, né? Esses caras têm que ser testados, eles merecem oportunidades. Eu não digo que necessariamente tem que ser titulares e tem que jogar a Copa do Mundo. Até lá a gente tem que ver o que vai ser. Ter pelo menos uma chancezinha ali ao longo do processo de construção do time que vai para a Copa do Mundo. E vale lembrar, né, cara, quais são os seus?
Eu estaria nessa linha também. Eu acho que são esses os que a gente tem nesse momento. Agora, vale lembrar o seguinte, para ninguém entrar em pânico, essa convocação do Dunga que vai acontecer e o planejamento da seleção primeiro é para a seleção olímpica. Então, eles vão ter idade olímpica. Seleção olímpica, aí eu coloco o Lucas Silva. Então, aí a gente tem o Lucas Silva para colocar e alguns desses aí que a gente citou não vão aparecer, obviamente, porque não tem idade olímpica. Então, o trabalho inicial, só inclusive... O Lucas Silva, ou o Mike também? Eu acho o Mike uma alternativa interessantíssima para uma seleção olímpica, para um trabalho, até porque o Tafarel citou hoje até como goleiro. Também. O Tafarel até deu uma entrevista que é legal a gente falar, e falando sobre essa questão de goleiros, e a gente que tem aqui o Fábio, o Vitor, fica sempre pedindo e tal, ele já falou sobre o menino que é do Santos, o Rafael, me parece. Esse é o preferido dele. O que era do Santos e foi para lá. É o preferido dele. Então esse menino deve sair na frente. Mas a gente sabe também que o Cruzeiro tem um excelente goleiro que esteve até agora no Mundial Sub-20 e que também precisa ser observado. Então, já que a gente está reivindicando na seleção principal, eu acho que vale também nesse trabalho da seleção olímpica a gente começar a falar também dos nossos que têm essa condição e que fazem parte das seleções de base do Brasil e que nesse momento vale o alerta aí para todo mundo ficar esperto, porque não está mudando só a principal, está mudando todas. E é legal o pessoal ficar atento a isso. E para o torcedor não entrar em pânico e falar assim, nossa, o Dunga não chamou e tal. É porque neste momento o planejamento está sendo feito para a seleção olímpica. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Eu gostaria que você de casa continuasse participando pelo @os donos da bola MG no Twitter. Envie aí a sua mensagem, a gente registra aqui na volta. Na volta tem mais Cruzeiro. E sobre o Atlético, vamos tratar da questão envolvendo o Fernando. Né? Será que o Fernando volante, aliás, se viesse, seria uma excepcional contratação. Tá? Será que o Fernando estaria vindo para o Atlético? A informação que eu tenho é de que até o dia 12, 2 jogadores seriam contratados. Hein? Intervalo rápido, a gente volta já já. Os donos